Gravando. Gravando o módulo 16, Psicoterapia Psicanalítica, 8 de novembro de 2022, turma 9. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeitamente. Que ótimo. Trocou. Então, a psicoterapia psicanalítica, nós vamos falar de teoria e técnica psicanalítica, que o aparecimento dos sonhos nos trabalhos de Freud foi consequência do desenvolvimento da técnica da associação livre. Quando ele começou a associação livre, quando linkou também com os sonhos. Vocês devem ter assistido naquele filme Freud Além da Alma, aqueles sonhos que mostrou bem ele usando símbolos, e onde ele também percebeu o complexo de Édipo que ele tinha com a mãe dele. E o êxito da psicanálise depende do analisando relatar o que lhe vier à cabeça, mesmo que seja mentira. Que ele esteja inventando, não tem problema. É o que ele quiser falar. Sem suprimir uma ideia por parecer sem importância ou irrelevante. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou falar isso, mas isso é um negócio sem importância, mas ela precisa falar. Ou que é destituído de sentido. Não tem que estimular a falar qualquer coisa que vier à cabeça. O psicanalista deve adotar, portanto, uma postura totalmente imparcial e neutra para se chegar ao desejado desligamento de um sonho. Como boa prática, o psicanalista deve prestar atenção nos seus próprios sonhos e buscar o seu entendimento. O objetivo desse módulo, minha gente, da teoria e técnica psicanalítica, é buscar transmitir a vocês como é que funciona a mente do analista quando ele está em seu consultório. Hoje não é só em consultório, está também fazendo atendimento online, e a gente se defronta com um paciente eliciando material distorcido pelas resistências. Ele distorce defesas do ego, defesas do superego. As transferências que são realizadas, as inverdades que são criadas, porque o ego não permite, então ele cria inverdades. Então, é por isso que eu disse assim, quando eles estão falando mentiras, medos de mudanças, tem medo de mudar, medo de ter medo. E com isto, é o próprio paciente que fica se boicotando e boicotando também o analista. Nós temos que ter muita paciência e ficar ouvindo, se interessando, como se nós estivéssemos acreditando em tudo que ele está falando. Tem um áudio aí no fundo, não sei quem é que está com algum som aí perto. Se quiser, por gentileza, desligar. Mas é importante que o psicanalista precisa desenvolver a capacidade de, nas entrelinhas da fala do paciente, entendê-lo e conter as suas angústias. Assim, procurar dar uma ressignificação, um nome, ao que o paciente inconscientemente está a dizer, e, na medida das oportunidades que vão surgindo numa sessão, retornar esse material intoxicado, devidamente limpo, para que o paciente adquira uma compreensão interna do seu modus operandi e possa dar, portanto, um outro sentido na sua vida.
Geralmente as pessoas não têm muito sentido na vida, não. Quando nós conseguimos dar a ela um sentido na vida, ela ter um sentido para suas realizações, assim ela começa a evoluir. Mas para nós falarmos sobre a técnica psicanalítica, teoricamente é uma tarefa muito difícil, já que dentro do consultório, o que menos usa o analista são seus preceitos teóricos conscientes, tem que se livrar disso, não tem que estar pensando nesses preceitos teóricos, e muito mais, o que interessa mais é a sua empatia, a sua intuição, além de suas vivências contratransferenciais. E esta maneira de ser psicanalítica mais se aprende vivenciando-se na sua praxis, ou seja, na prática, do que estudando na teoria. Então, os que já passaram pelo módulo 14, que já estão trabalhando com paciente piloto, precisam entender que esta prática que vai levar realmente à sua formação de psicanalista. Não precisa ficar preso à teoria. Nós não sabemos aquela teoria de cor. Nós temos um entendimento de como funciona a mente humana. Daí a importância tão propalada da análise didática e das supervisões. Grande parte dessa tarefa, desta comunicação paciente-analista, acontece de inconsciente a inconsciente. Então, quando nós temos uma postura de ouvir sem interferir, ouvir, 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 praticando rapport, o inconsciente do paciente, ele vai se identificando conosco. Então, o inconsciente é inconsciente, tendo que, para isto, o analista da informação adquirir, aprender a automatizar nos moldes de como se aprende a dirigir um carro. Como é que a gente aprende a dirigir um carro? Primeiro que vai para a autoescola, teoricamente, aprende tudo teoricamente, para depois começar a prática. E no início, teorizando, algo que deva ser automático, não teorizável, adquirindo uma atitude mental interna sui generis, que só quem já experimentou sabe o que seja, pois beira a um pensamento transcendental. A mente que foi concebida como um aparelho que tenta lidar com a entrada de quantidades de excitação a fim de preservar o equilíbrio de um estado de repouso, que se julga ser essencialmente um fluxo de mudanças de energia dentro de um âmbito limitado. Esta mente que recebe a todo instante sinais os mais variados, recebe afeto de todos os tipos, ela está funcionando o tempo integral. Esta mente não descansa, ela se excita. E ao provocar essas excitações, é que começa a aparecer, portanto, as neuroses. E o objetivo da psicoterapia psicanalítica é produzir uma mudança favorável no equilíbrio perturbado de um sistema conflitivo, desejo-defesa, que está vindo do paciente, permitindo, assim, uma satisfação mais completa do desejo, ou, pelo menos, acomodação mais conveniente. É importante observar que nós não podemos, em grau elevado, influenciar por meios psicológicos a origem dos processos biológicos, desejo, impulso que se manifesta numa sessão. Em terapia, nós conduzimos um conflito desejo-defesa, modificando a defesa ou o ego. O nosso objetivo é que o ego possa fazer as suas descargas emocionais, que isso vai fortalecer o indivíduo.
pode-se dizer que a psicanálise é ciência e arte. E, de fato, tem que desenvolver esta habilidade. É uma arte lidar com pessoas. Ciência, porque ela é fundamentada em concepções psicológicas muito bem embasadas e comprovadas, desenvolvidas por Freud. É porque a sua técnica, a sua maneira de praticar, que é algo sugênito transcendental, como se deixasse levar pelo fluir energético que brota do vínculo analista-paciente, quando estabelece um vínculo analítico, que transforma o set analítico num local de transformações, e de fato é um local de transformações, mas de uma forma não doutrinária, não é doutrina, não é pedagógica, não é ensinamento, e sim trabalhar resoluções internas, espontaneamente, vivencial, natural, emocional, maternal, e assim por diante. Num pouco mais de um século de psicanálise, o Freud ainda existe e parece que sempre vai existir. A sua genialidade dificilmente se apagará com o tempo. Ele foi muito futurista para que isto aconteça. As concepções de Freud, originais, hão de ser obrigatoriamente lidas pelos analistas atuais. Nós já vimos que vários outros autores que surgiram pós-Freud, vertentes, eles buscaram uma outra maneira de falar da psicanálise, mas, no entanto, todos eles voltam à base desenvolvida por Freud. O próprio Lacan, no fim da vida, ele disse: quem quiser ser lacaniano, que seja, eu sou freudiano, porque ele voltou tudo para Freud. Então, a releitura de Freud deve passar por um crivo de atualização. Você pode comentar Freud e sua obra como se ela fosse escrita recentemente, como se os dias em que ele viveu fossem os de hoje. E, por incrível que pareça, há quem critique Freud nesses termos. Tem pessoas que gostam de criticar, mas não fazem uma comparação do que acontecia com o ser humano naquela época, o que acontece com o ser humano hoje. Certa vez, numa televisão, me perguntaram, mas como é que é o ser humano hoje com toda essa tecnologia, com todo esse desenvolvimento? É diferente do ser humano de Freud, não é? Não. O ser humano é o mesmo. Hoje, ele tem mais conhecimento, ele tem uma comunicação muito mais rápida, ele é bombardeado de informações, mas o princípio do ser humano não alterou nada. Esse desenvolvimento veio por quê? Pelo princípio do prazer, a busca de coisas novas. É o princípio do prazer, a satisfação de alcançar algo. Então, o ser humano, ele é movido pela libido, pelo desejo, o desejo de buscar mais. Está sempre em busca da primeira experiência e nunca alcança. Isso é que traz a evolução do conhecimento do ser humano. Mas se nós olharmos, eliminando esses fatores do desenvolvimento, o ser humano não mudou nada. A forma como ele age, a mente humana, como é que ela age, é a mesma. Aí nós vamos ver que num olhar nostálgico, nós vemos que nos seus primórdios, o analista atuava de uma forma que forçava seus pacientes, através da hipnose, que era o processo inicial que Freud começou, a abreação, numa procura de traumas passados, numa caça às bruxas, que esclarecidos curava seu paciente, como é o caso de Anna O. de Brouwer. Ora, nós trabalhamos um pouco sobre isso, sim, trabalhamos a nossa base de buscar coisas do passado para torná-las conscientes. Mas, na psicoterapia psicanalítica, nós
colocar uma forma de pontuar diferente. Nós não vamos resolver as questões das pessoas. O psicanalista, ele não deve se preocupar em resolver as questões da pessoa e nem ajudá-la a resolver. Ela que tem que resolver. Nós podemos pontuar e responsabilizá-la pelo que ela está passando. Mas depois do caso de Ana O, o Freud introduziu a regra fundamental da associação livre, a liberdade da fala. Deixou a hipnose, abandonou a hipnose, onde ele foi aprender com Charcot. E aos poucos, ele foi se deparando e construindo a sua teoria. Resistência, transferência, fobias, obsessão, com seus casos clínicos, numa postura mais investigativa, científica do que terapêutica. É interessante quando a gente adota essa postura, que a gente compreende isso, que nós não temos a responsabilidade pelo que o paciente está fazendo, a responsabilidade é dele. Trazendo para os casos de hoje. Eu tenho um paciente que está comigo há mais de 10 anos, ele nunca chegou na hora. Ele é um procrastinador. E ele sabe que ele é um procrastinador, ele sabe que ele tem dificuldade com os horários, porque é desligado. E vai numa sessão, que é uma sessão de análise, para falar sobre as coisas dele. Aí ele começa a falar sobre política, sobre atividades aqui e ali. Ah, vamos escutando, deixa ele falar. Até que uma hora isso vai esvaziar. Aí, de vez em quando, ele vem para a sessão, aí sim, falando das suas coisas. Aí, quando a gente pode pontuar, e sempre dizendo para ele: se você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, nada vai mudar na sua vida. Se você quer mudar alguma coisa, só você pode mudar. Melanie Klein, ainda vocês não viram, vamos ver lá no final do curso, dá uma guinada na psicanálise com análise de crianças. Ela fez um sucesso muito grande com isso. Introduzindo seus conceitos sobre fantasias primárias, com uma postura técnica de interpretação maciça de todo o material. Ora, nós não fazemos uma interpretação maciça de todo o material. Nós vamos fazer uma interpretação daquilo que a gente vai realmente captando. Os seus seguidores, principalmente Paula Hyman e Hacker, dão uma nova guinada revolucionária, privilegiando dentro da técnica as reações contra-transferenciais do analista, humanizando ou desdeusando o analista como aquele que nada sente, que só entende. Ora, nós sentimos sim numa sessão de análise. E se nós falamos disso para o paciente, como se aquilo fosse nosso, é uma contra-transferência. Então, a teoria básica da psicanalítica, com seus convenientes conceitos funcionais, sobre uma natureza dinâmica, genética, estrutural, econômica, emocional, de funcionamento mental e sobre os distúrbios que resultam em comportamento neurótico e psicótico, foi bem descrita por Fenichel em 1945 e não será tratado especificamente. Contudo, alguns pontos básicos poderiam ser revistos utilizando para esse objetivo excelentes, sucintos resumidos de Kolbe, em 1951, e de Stedman, em 1959. Na psicoterapia orientada psicanaliticamente, o maior problema ao tratar com a transferência e a resistência ao tratamento ocorre em relação à necessidade que tem terapeuta e paciente, um do outro,
com objetos reais e que o tipo de terapeuta e sua eficácia irá se relacionar com a maneira pela qual o terapeuta e o paciente executam a tarefa de se porem lado a lado como objetos reais um do outro. É levar à luz na psicoterapia, orientada psicanaliticamente. Poderíamos também dizer que a personalidade total é uma conglomeração de desejos e defesas, que tudo isso compõe a personalidade das pessoas. Se já fizeram seus testes de personalidade, vir quantos quesitos para atingir isto. E que também tem os quesitos também, quando influencia os temperamentos. Mas falando em termos clínicos restritos, nós poderemos dizer que a neurose obsessiva é uma barreira e, ao mesmo tempo, muitas vezes, gratificação disfarçada de um estado anal arcaico ou de sadismo anal. A depressão é uma barreira e, ao mesmo tempo, em fantasia, a gratificação do amor homicídio canibalesco, que a pessoa se destrói. A histeria é, ao mesmo tempo, a barreira e também a gratificação simbólica dos desejos sexuais incestuosos. A teoria básica psicanalítica, com seus convenientes conceitos funcionais sobre uma natureza dinâmica, genética, estrutural, econômica, de funcionamento mental, e sobre os distúrbios que resultam em comportamento neurótico e psicótico. E devido à ação da transferência que ocorre durante uma sessão o tempo inteiro, no decorrer de qualquer tipo de psicoterapia, esses desejos e impulsos arcaicos, infantis e inconscientes centralizam-se no terapeuta como objeto para uma possível gratificação, esperando que venha alguma coisa para quem ele está falando. As defesas características associadas com esses impulsos também se tornam aparentes nas manifestações da transferência. A gente percebe que tem um monte de defesas. A resistência que o paciente demonstra no tratamento resulta da ação dessas defesas e deve ser superada, a fim de revelar gradualmente os conflitos inconscientes que vão se manifestando numa palavra no meio da história toda. Como várias vezes já falei a importância de uma palavra. Normalmente, a relação entre desejos e defesas se estabiliza harmoniosamente, de modo que as tensões são satisfatoriamente controladas, com uma preservação satisfatória de um estado de repouso. Quando esta tensão não é refreada ou descarregada com sucesso, aparece um conflito ou uma doença neurótica. Então, tem aquele paciente ou aquela paciente que vem para a sessão de análise e que ela começa a falar, ela dá uma volta aqui, dá uma volta ali, fala do pai, fala da mãe, e fala do marido, fala da mulher, fala do trabalho, fala do chefe. Ele está precisando falar daquilo, porque ele está tão carregado que ele tem que descarregar da mochila da vida dele. Mas, quando ele está falando sobre tudo isso, em determinado momento, nós vamos perceber que existem pontos de identificação de resistências. Tem pontos que ele vai falar é tensão. Quando um paciente, uma paciente está falando sobre uma determinada situação, dali a pouco ele grita, ele fala alto,
porque é algo que está incomodando ele. Então, ele tem que observar todas essas reações. À medida que vamos colecionando esses dados, aí sim nós podemos fazer uma pontuação que seja positiva. Na psicoterapia de apoio, psicoterapia de apoio, minha gente, é aquela que a gente vai trabalhar com pacientes que não são pacientes da psicanálise, como é o caso dos psicóticos. Aqueles gravemente desequilibrados. Praticamente quase nada de frustração e privação é imposto ao paciente. No que se refere a ter que renunciar ao terapeuta, como sendo uma fonte de gratificação vegetal verdadeira. Eles vêm falar conosco, eles esperam que a gente dê alguma compensação para eles, algum elogio, que a gente vai dar um conforto para eles. Nós não podemos fazer isso. Entender que isto ele tem que ele resolver. Mas no caso psicótico, entender que no quadro psicótico não tem superego. Simplesmente deixar ele descarregar as emoções dele e passa. Rapidinho muda, ele muda de personalidade. O psicótico não tem personalidade forte, então ele muda constantemente. Ele dá aquela aparência assim de bipolaridade. A psicoterapia é o tratamento baseado fundamentalmente na comunicação verbal e também na não verbal, que é realizada através do estabelecimento de uma relação entre o paciente e o terapeuta, na observação da gesticulação, que nós temos constantemente está fazendo o rapport. Esse tratamento dirige-se a uma pessoa com determinada constituição e cuja doença, ou seja, patologias, sintomas, causa de dificuldade de comportamento, dor manifestada, sofrimento, desespero que ele carrega, é o resultado de conflitos inconscientes determinados, genética ou evolutivamente, no processo de evolução da formação da vida dele. Ou são coisas lá da sua cultura que foram colocadas nele que ele fica impedido, ele está cheio de repressões na sua vida. Mas sempre o objetivo do tratamento é que a pessoa mostre em seu comportamento, relações e atitudes o efeito da presença de constelações emocionais do passado. Os sintomas de doença mental se originam no funcionamento dos conflitos inconscientes que começam durante o desenvolvimento primitivo do indivíduo. Outros dois conceitos que são importantes em psicoterapia são derivados desse conceito básico. E o primeiro deles diz respeito à repressão. É o conceito de que os conflitos da infância primitiva se tornaram inconscientes como resultado da repressão pela qual nós passamos por toda a nossa vida, a fim de que esses conflitos se tornem conscientes. Os efeitos da repressão devem ser superados no tratamento e a maneira pela qual os efeitos dessa repressão se manifestam no tratamento chama-se resistência. A intuição, coisa maravilhosa para a gente utilizar. As mulheres têm muito mais habilidade com intuição do que os homens, mas nós também temos as nossas intuições. Na psicoterapia de apoio com pacientes psicóticos ou gravemente desequilibrados, um mínimo de frustração e privação é imposto ao paciente no que se refere a ter que renunciar ao terapeuta, como sendo uma fonte de gratificação vegetal verdadeira. A intuição é como estar aí, tem um punhado de chaves e você tem uma única fechadura para abrir. Qual que você vai escolher intuitivamente?
E a empatia, esse emaranhado de comunicações que precisamos fazer, mesmo esse emaranhado, saber transmitir que nós estamos compreendendo, embora não tenhamos entendido absolutamente nada, aquilo que a pessoa está dizendo com muito amor no coração e respeito pelo ser humano. É aí uma função primordial do analista, compreender o seu paciente, entender seu modus operandi. E nada melhor do que se colocar no lugar da outra pessoa, vivenciando seus conflitos. Aí, nessa simbologia dessa animação, vermelhos são os conflitos, passa por emaranhado, chega totalmente negro, distorcido para o analista. O analista, então, ele trabalha isso, faz uma digestão disso e devolve num verde que passa novamente por emaranhado de entendimentos e chega negro, por outro lado. Então, esse modus operandi, que nada melhor do que se colocar no lugar da outra pessoa, vivenciando os seus conflitos, como se ela fosse entendendo-a, para que numa devida elaboração ela possa fazer também se entender. A empatia é tão importante a gente trabalhar nisso, aprender a fazer empatia, mas não se preocupar com isso, mas trabalhar sim a empatia. É a capacidade de sentir em si para poder sentir, compreender dentro do outro. Sentir o que o outro sente, mas não pegar a dor para nós. Ver o que ele vê, mas entendendo que não é nosso, que é dele. A doença neurótica, ela ocorre quando o equilíbrio do impulso instintivo reprimido é perturbado em favor do impulso reprimido. Este impulso reprimido irrompe na consciência, mas ainda assim não recebe gratificação direta e aparece numa forma alterada, como sintoma que ele está manifestando, do tom da sua voz, da maneira de falar, das emoções que ele sente. Em geral, existe mais de um conflito numa determinada neurose. Como os conflitos neuróticos são inconscientes, eles exercem uma grande influência na vida mental do paciente. Em termos um tanto teóricos, os objetivos do tratamento são, antes de mais nada, dar ao paciente alívio do sofrimento. Então, capacitá-lo a viver em equilíbrio estável consigo mesmo, com seus objetos imediatos e o mundo à sua volta. Entendendo que o problema que ele vive é um problema dele. E que muitas vezes vai ter que fazer as pazes com esses problemas que ele está vivendo. Devido à ação da transferência, no decorrer de qualquer tipo de psicoterapia, esses desejos e impulsos arcaicos, infantis e inconscientes se centralizam no terapeuta como um objeto para uma possível gratificação, o que acontece constantemente. As defesas características associadas com esses impulsos também se tornam aparentes nas manifestações da transferência. Nós não percebemos isso, é com a prática. A resistência que o paciente demonstra no tratamento resulta da ação dessas defesas e deve ser superada a fim de revelar gradualmente os conflitos inconscientes. Mas precisamos também entender e perceber quando ele está fazendo uma resistência que tem um ganho secundário de prazer dele por estar resistindo.
E nessa psicoterapia orientada psicanaliticamente, o maior problema ao trabalhar, ao tratar com a transferência e com a resistência ao tratamento, ocorre em relação à necessidade que tem terapeuta e paciente um do outro, como objetos reais, e que o tipo de terapeuta e sua eficácia se relacionará com a maneira pela qual o terapeuta e o paciente executam a tarefa de se porem de lado a lado como objetos reais. Então, eu estava falando para vocês daquele paciente que ele vem para a sessão, aquele que nunca chega na hora certa, eu também não falo absolutamente nada, só que quando deu o tempo dele, acabou o tempo dele. Ele atrasou 15 minutos, paciência. Ele vai perder esses 15 minutos. Às vezes ele atrasa 20 minutos, chegou a atrasar até meia hora. Aí a sessão dura 20 minutos, 30 minutos. Isso é uma resistência dele, eu sei disso. E quando ele vem e ele fica falando de amenidades, é outra resistência dele, porque quando ele abre o coração dele para dizer realmente as coisas que ele faz, e que aí eu posso pontuar para responsabilizá-lo, sempre dizendo para ele que se ele continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez, nada vai mudar, então ele aumenta a resistência, porque intimamente ele não quer mudar. É interessante isso, né? Então ele vem falar sobre amenidades, deixa ele falar, até que uma hora ele vai se cansar. Então, falando dos princípios da psicoterapia psicanalítica, de acordo com essa teoria, o mau funcionamento psíquico ou doença ocorre quando o fracasso do sistema desejo-defesa permite que a ação dos conflitos inconscientes originados da infância produza tensões que interferem com a integração e o funcionamento atual e que conduzem aos sintomas. Então, por meio da repressão, que ajuda também no desenvolvimento de outras defesas, barreiras que são criadas pelo indivíduo, a manifestação desordenada dos desejos e impulsos arcaicos infantis, as tensões originadas desses conflitos infantis, são mantidas sob controle até que o fracasso das defesas resulte em sintomas, como nós já mencionamos. Uma neurose é mais uma tentativa, um acordo entre desejo e defesa para controlar os impulsos primitivos que vêm do id. E uma neurose é este conflito interno. Id, ego e superego. Neurose. Mas quando nós iniciamos, sempre nós vamos ter a questão da pré-consulta. É o primeiro contato que o paciente faz conosco. É uma pré-entrevista. Mas quando ele entra em contato, nós não vamos perguntar para ele do que se trata, não. Nós vamos pedir o nome dele e vamos procurar fazer o agendamento. Mas ele vai falar alguma coisa a mais. Então, essa pré-entrevista, que vai do período desde quando o analista recebe a notícia, ou seja, ele é chamado, de que receberá no seu consultório um possível analisando, ao teu momento em que os dois estão sentados frente a frente ou estão online frente a frente, iniciando a entrevista propriamente dita. Então, pré-entrevista é o primeiro contato. Nós já observamos resistências. Essa pré-consulta, ou pré-entrevista, ou pré-sessão, é um assunto polêmico pelo seu caráter fenomenológico. É fundamentada na contra-transferência do analista, e quando o assunto é contra-transferência,
algo da personalidade do analista há de ser descortinada. E isto, para alguns, beira uma fobia, que determinado tipo de paciente vai criar uma fobia. Não quero atender esse tipo de gente. Ora, o psicanalista tem que se despir de tudo isso e atender qualquer tipo de pessoa. Não gerar expectativa nenhuma. Essa pré-consulta, o primeiro contato, pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail. E vamos entender que, se, em outro aspecto, se na clínica analítica é fácil sua demonstração, já na sua fundamentação teórica é algo não impossível, porém de difícil demonstração, de difícil convencimento, que, aliás, nós não vamos estar tentando convencer ninguém, não, pois é algo embasado em fantasias arcaicas e inconscientes. O cliente vai tentar nos convencer. Em filogênese, que é o desenvolvimento do indivíduo, é que para muitos sai da esfera da cientificidade concreta para beirar para a parapsicologia, a telepatia, o que de forma alguma é verdade, porquanto se deve estar predisposto ao fenômeno. Então, nós temos que ouvir e estimular a fala sem nos precipitarmos a falar alguma coisa ao paciente, com muita calma. E nós não damos opinião. Ainda na pré-entrevista, que vai desde quando o analista tem notícia de que vai ter um paciente no seu consultório, um possível analisando, até o momento em que os dois estão sentados frente a frente, iniciando a entrevista propriamente dita, esta fase é pré-entrevista. Esse período é variável de um dia, vários ou mesmo semanas, e até pode ocorrer de um telefonema do próprio paciente, ou ser intermediário por um terceiro que vem perguntar como é que é, se tem um horário. Um terceiro marca para que a pessoa vá ao consultório. Já está dando para a gente um punhado de informações quando isso acontece. É uma resistência muito grande que o outro tem. E o que está marcando a entrevista para o outro, também já temos uma pré-análise de uma visão da pessoa, é uma pessoa dominadora. Nós vamos encontrar uma classificação chamada de remota, classificação remota, que é desde o conhecimento da existência de um futuro analisando até o momento do encontro com o analista. A Elisete, que começou agora há pouco tempo, fazer também o seu trabalho de estágio, ela deve se lembrar muito bem. E quando ficou sabendo que ia ter um paciente, como é que ela ficou ansiosa, não é, Elisete? E tudo aquilo Sim. que foi provocando de reações, aí apareceu o medo também de como ia enfrentar um primeiro paciente, Uhum. não é, Elisete? E passou, Sim. e passou. Talvez ela quisesse que eu estivesse junto com ela lá na hora, né, Elisete? Ia ser bom. O ego auxiliar. É. Aí vem a zona de impacto. Nossa, chegou meu paciente, e agora? Momento dos dois no dia da consulta. Que emoção, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com isso, hã? É. E aí vem a próxima consulta, do momento do encontro ao início da entrevista propriamente dita. E tem que passar por isso, porque é a prática que vai trazendo para nós essa vivência e vai trazendo a segurança. Uhum. Então, na introdução à conta transferência, aí coloquei o maluquinho do Maurício de Souza, e é isso mesmo que acontece, as pessoas vêm com maluquices.
implica a totalidade de reação do analista frente ao analisando em 5 áreas da personalidade: senso-percepção, pensamento, afetividade, conduta implícita e explícita, e a linguagem, que também são elementos que compõem a personalidade do indivíduo. O nosso ouvido é o principal instrumento de captação sensorial do paciente. Ouvir. Mas tem hora que a gente não consegue entender nada, porque ele fala enrolado, fala muito apressado, ou fala muito baixo. Mas existem também os elementos visuais, os táteis e olfativos. A observação, como que a pessoa se veste, como que ela gesticula, como que ela caminha, as expressões faciais. As palavras que ela usa são palavras de sentir, sinestesia. Ela tem que botar a mão para conversar. Mas entendendo melhor, mais profundamente, de uma forma mais latente, há uma série de sensações que um paciente desperta no analista e que são indícios de um processo inconsciente. É quando começamos nos primeiros pacientes, aquelas sensações, toda aquela história que ele vai colocando para cima de nós, a gente também vai despertando uma sensação estranha. Começa a se envolver na história dele, caramba. Nós temos que entrar no mundo dele, entrar na história dele, mas não se envolver com a história dele. Eu trabalhando com um jovem de 27 anos, que infelizmente fez uma cagada na vida dele, ele foi preso e condenado a 7 anos de prisão, mas é de uma família muito boa, e ele tem as suas deficiências. Eu observo que a origem disso é por ser muito protegido, por ser muito mimado. Ele não teve a oportunidade de fazer algo por ele mesmo. Quando começou no processo de análise comigo, ele não tinha desejo nenhum na vida, não tinha projeto nenhum na vida. Ia vivendo como aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bem assim. Falta em tudo, mora muito bem, tem uma companheira, a família sustenta tudo, mas com isso ele estava sendo um cara cada vez mais deprimido, cometeu um erro muito grande, se envolveu com drogas. Quando a polícia pegou, levou ele para a cadeia também, e no processo, 7 anos de prisão. A família se virou, contratou advogado, gastou um bom dinheiro, e ele está, então, agora em liberdade condicional. Ele está tratando comigo com liberdade condicional. É uma pessoa boa de coração, realmente, ele não tem maldade. Ele foi utilizado, ele foi usado pelos espertalhões, e que só agora que ele começa a projetar para ele um futuro das coisas que ele pode fazer. Ele já tem uma dificuldade, então ele quer ir trabalhar. Aí ele quer ir trabalhar fora. E o medo que ficam os pais de que ele vai trabalhar fora e vai ser abordado pelos traficantes. Ele não vai resistir e vai voltar de novo para aquele mesmo caminho. E se for pego novamente, aí é que não consegue ter um habeas corpus, não consegue ter uma liberdade condicional. Então, tudo isso que vai acontecer profundamente, de uma forma mais latente, há uma série de sensações que o paciente desperta no analista e que são indícios de um processo inconsciente. Esse jovem tem um processo inconsciente que ele não está conseguindo ainda resolver a sua própria vida. Está caminhando, começando a caminhar.
Mas sempre que nos encontrar um paciente, nós temos o primeiro contato, o contato inicial. A partir do momento que tomamos notícia de que iremos receber um possível futuro analisando, simplesmente, minha gente, vamos anotar na nossa agenda e fim de papo, esquece. Não vamos ficar pensando no paciente, porque a gente faz isso quando a gente está começando a fazer análise. Nossa, como será que é isso? Como será que ele é? A gente vai olhar no celular para ver se tem a imagem dele, para ver como é a imagem dele, onde é que ele está. Não tem que se preocupar com isso, porque a nossa ansiedade é que faz isso, a nossa insegurança. Então, passamos a, sempre que lembramos dele, associar tudo que nós sentimos. E com a prática vai aprender isso. Então, hoje, quando uma pessoa entra em contato comigo e quer marcar uma sessão de análise, sim, perfeitamente, por favor, seu nome, anota o nome. Vamos combinar o horário aqui está combinado. Ok? Fechou então? Combinado? Está combinado. Então, até amanhã, ou até depois de amanhã, ou até semana que vem. Seu horário está reservado. O valor a gente já combina também. Quando ele pergunta quanto é, tem aqueles que não perguntam. Chegam lá na hora lá que está fazendo a análise e perguntam, quanto que é? E cada um tem seu preço. Tudo que se passa ao nosso redor e que de uma forma ou de outra possamos associar ao nosso paciente, mesmo que os fatos, a uma primeira vista, não tenha nada, em termos de causa e efeito, a ver com o nosso paciente. Eu vejo que é interessante. Esse jovem que já está em tratamento comigo, que já melhorou muito, ontem foi o dia dele. O horário dele, 16 horas na segunda-feira. Eu passei mensagem para ele, confirmando, ó, hoje, 16 horas, o nosso encontro. Ele falou, ok. Quando estava chegando lá pelas 16 horas, ele me manda uma mensagem. Olha, será que a gente pode fazer às 17 horas? Eu esqueci que eu tenho academia às 16 horas. Que coisa, né? É uma pessoa que não tem compromisso ainda com a vida. Eu respondi, não, infelizmente eu não tenho como mudar. Se você não puder hoje, às 16 horas, fica só para a semana que vem. Ah, não, não, eu quero fazer sim, eu vou dar um jeito. 16 horas ele veio pontualmente. Percebe? Não temos que gratificar, não temos que dar moleza não para o paciente. Se ao terminarmos de marcar uma consulta, como nós estamos analisando, aí tem aquele supersticioso, um trovão, cai um raio. Aí vai se fazer associação com aquilo e pensar assim, claro, que esse pensamento for espontâneo, hoje esse paciente vai ser do barulho e corre até o risco de me queimar. Vamos tirar isso da cabeça, não tem paciente do barulho. É para paciente muito difícil. Não tem paciente difícil, é paciente. Por mais complicada que possa ser a situação. Mas se logo após a marcação da consulta, nós procuramos a nossa agenda para anotarmos o compromisso, e nós não achamos a agenda, a ponto de nos perturbar emocionalmente, podemos também, de uma forma associativa, pensar: puta, esse paciente vai ser difícil, me descontrolou, me deixou nervoso, e vai me esconder muitas coisas, e vai esconder mesmo, com certeza. Nós só temos que ficar em estado natural. Ruído externo ao paciente, manda telefonema. O cara liga, ele está num bar, cheio de barulho, televisão, gente falando. É diferente alguém aproveitar um momento tranquilo para marcar uma consulta, do que fazer por celular no meio de uma multidão.
andando na rua, querendo marcar uma consulta. Também tem, sim. O horário em que a pessoa telefona, ou que manda mensagem. Quantas vezes eu recebo mensagem, eu olho a hora que a pessoa mandou a mensagem, é 2, 3 horas da manhã. Olha, está me dando uma indicação muito grande. A pessoa com uma neurose muito forte não consegue dormir. Aí pode-se inferir muita coisa de alguém que ligue em um horário adequado, horário do almoço, final da tarde, ou outro que liga às 5 ou 6 horas da manhã, ou no tardar da noite, como eu falei agora há pouco. O aspecto do paciente, o visual, o auditivo e o sinestésico. Nós vamos desenvolver todo esse aspecto do visual, do auditivo, de como ele ouve, como é que nós ouvimos o que ele está querendo dizer, e como é que nós sentimos o paciente. Então, o visual é comparar com a imagem que nós imaginamos quando recebemos o chamado, quando recebemos um WhatsApp. Embora hoje, com o recurso que nós temos aqui, geralmente tem a foto da pessoa lá. É, vamos analisar assim. É semelhante ou muito diferente? Ensejando-nos um sentimento ou de assombro ou de desilusão. Porque nós também criamos imagens, nós somos seres humanos, também somos afetados. Então, de acordo com o grau de coincidência ou de discordância, qual é o quadro de dissociação visual daquela que nós formamos? E auditivo? Você escuta, mas não entende? A voz pessoalmente coincide quando o telefone ou é diferente? Ou ainda, a voz coincide ou não com a aparência física ou é destoante da aparência física? Ao cumprimentar a pessoa, o aperto de mão provoca um impacto visual? Acontece com pessoas com uma imagem visual agradável, atrativas, harmoniosas, de ter um aperto de mão fria, desagradável, algo morto e pendente ou vice-versa. Ora, tudo isso está nos dando um monte de indicações. E uma pessoa que chega também suada, mal cheirosa, e nós vamos apertar a mão, como é que nós vamos reagir nesse aperto de mão com a pessoa? A mão também está suada. E tem aquele que é o fóbico e obsessivo. Chega no consultório, já faz terapia comigo há muito tempo. Ele chega no consultório, tira o seu vidrinho de álcool, esfrega as mãos, aí vem me cumprimentar. Terminou de me cumprimentar, pega o vidrinho de álcool de novo, desinfeta, para começar a falar. Obsessivo, obsessivo compulsivo. Deixa ele. Não se incomode com isso, mas só vai observando. O visual pode nos desagradar, porém ter um aspecto de mão cálido, suave e agradável, nesses casos, de uma forma ou de outra, está havendo uma dissociação de personalidade. Olfativo. Ah, que perfume delicioso que essa mulher está usando. Oh, mas essa outra que veio aqui está com um mau hálito, está fedida. Uma sensação agradável ou desagradável? Uma sensação agradável, suave, ou aos extremos, muito perfumada, exageradamente perfumada, ou com um odor desagradável, revelando o alinhamento ou não da personalidade, mal cuidado, mal vestido, despenteado, barba por fazer.
E no aspecto motor, da movimentação do corpo. É muito lento, é muito rápido. O modo como que a pessoa se locomove, como que ela se mexe, se é suave, se é ágil, se é com firmeza, ou uma atividade motora lenta, pesarosa, ou ainda está ansiosa ou indecisa. Aquelas pessoas que vêm com aquela cara assim, de piedade, de sofrimento, que fala lento, que tem aquelas expressões assim, de que está doendo muito. Eu tenho que atentar ainda, minha gente, para a postura. Como é que a pessoa se senta? A expressão facial que ela tem, a maneira de olhar, para onde ela olha. Isso tudo vai denunciando o estado de ânimo da pessoa, como é que ela está. Porque praticando que a gente acaba aprendendo a fazer essas leituras. E auditiva, nós temos falado num tom agradável e que será de provavelmente coisas que ela goste, para estabelecendo uma empatia. E com o sinestésico, vamos também perceber as pessoas sinestésicas pela sua fala e pelo seu contato, fale de emoção, de sentimentos, como ele se sente, como ele percebe, como ele gosta. Faça-o sentir e criar o desejo de experimentar alguma coisa. Observe a expressão corporal e facial, piscar dos olhos, para onde coloca os olhos, para que lado que vai. Perceba se deve falar mais alto ou mais baixo, mais rápido ou mais lento. Olhe nos olhos e verifique que lado que eles estão. Observe esse movimento dos olhos, com a fala e com o movimento que a pessoa está fazendo. Assim, nós podemos perceber de que maneira devemos agir para tornar o assunto interessante. O sinestésico, ele tem equilíbrio, contato com a bola. Ele tem uma forma de olhar bem característica. Olhos para baixo, à esquerda. Sensações e emoções, sinestésico. A imagem está para a direita, na imagem está errada. Olha para baixo, à esquerda. A direita do lado emocional. Agora sim. O auditivo, ele ouve. Dá a impressão que ele abre as orelhas assim para ouvir. Os olhos estão no centro, à direita ou à esquerda. Ouve sons externos ou internos, memorizados ou imaginados. E o visual, olhos para baixo, à direita. Aí, no caso, ela está olhando para o lado esquerdo. O lado esquerdo, ela está raciocinando. O lado direito, ela está conversando com ela mesma. Nessa pré-entrevista próxima, que nós definimos como um momento, quando os dois se dirigem para o consultório, ou quando os dois se encontram no consultório, se sentam e iniciam a entrevista. Muitas vezes é o paciente que começa a falar sem parar. E algumas vezes é o psicanalista que vai explicar o que é a psicanálise, como que é a sessão de análise. O analista se encontra de acordo com a intensidade dos efeitos da zona de impacto, sob o influxo de suas vivências e suas contratransferências, que muitas vezes requer um dispêndio de energia para se recompor, variando o tempo de recompostura,
de acordo com a sua própria experiência. Obrigado, minha gente, pela participação de hoje. Nosso próximo encontro será no dia 10, na quinta-feira, 19h45. Vamos tirar os slides para que a gente possa conversar. Muito bem. Só sobrou Elisete.